Olá pessoal, vamos para mais um podcast Uniara. Lembrando que os vídeos estão disponíveis nas plataformas do Instagram, YouTube e Facebook. Hoje o podcast Uniara recebe jornalista Rodrigo Viana, araraquarense. Rodrigo, prazerzaço em recebê-lo em nossa casa. Seja bem-vindo ao Uniara. A gente agradece demais a sua presença. Alexandre, tudo bem? Muito obrigado a você, sua audiência, que eu sei que não é pequena, eu mesmo faço parte dela, inclusive, e a comunidade de Araraquara, em especial a comunidade esportiva que te acompanha muito, acha importante o teu trabalho e é uma honra estar aqui. Obrigado. Assim, ó, você tem toda uma história no esporte araraquarense. Eu sei que você jogava futebol, né, nos times aí do Tota, na rapaziada, aquela rapaziada antiga, contra times do Zé Alemão, do Seu Clemente, enfim. Conta um pouco desse processo aí. Eu estava te contando até antes da gente iniciar aqui que eu só nasci em Ilha Solteira, até para os ilhas solteirenses não ficarem bravos comigo, mas eu me considero araraquarense porque estou aqui desde 1 ano de idade. E na minha primeira infância, a minha primeira lembrança que eu tenho como treinador é o Tonhão do Bangu. O Tonhão do Bangu. É, porque eu cresci no bairro do Santana, né? Sim. Aqui em Araraquara. E então crescemos, porque também sou de lá. É, Careca também. Sim. Grandes jogadores. Bem, ali no Santana você tinha o Clemente com o Atlas, né? Mais Santana São Geraldo, o Seu Natal, que eu me lembro. Olha, o Distalo. O Distalo. E o Tonhão, que foi ali, era mais perto de casa, e ali eu fiz as amizades e comecei a jogar. Até hoje vou visitar o Tonhão sempre, 1 vez por ano eu passo lá, a gente bate um papo e etc. E do Tonhão me destaquei um pouco, e aí no Dente de Leite já fui para a Ferroviária. O Tota já tinha saído do União Esquina e já fazia parte da Ferroviária. A Ferroviária começava a se organizar de uma forma um pouco mais profissional, entre aspas, nas categorias menores, né? Então eu jogo na Ferroviária aí disputando campeonatos paulistas, da categoria, claro, né? O mirinzinho, o mirim, pré-mirim, o mirim, o infantil, o juvenil. No juvenil, aí sim eu entro para a faculdade, chego a trancar 1 ano, porque eu fiz jornalismo na Unesp em Bauru, volto a Araraquara, volto a jogar nos juniores, mas aí volto à faculdade, aquela coisa, é futebol, é jornalismo e tal, continuou os dois, né? Mas eu cheguei até a fazer alguns treinos com profissional, mas nunca me profissionalizei de fato. Mas o futebol permeia a minha vida, né? Desde essa primeira infância. E quando a gente fala de esporte em Araraquara, eu já perguntei isso para várias pessoas que passaram aqui, o Tota era uma figura emblemática do futebol araraquarense, né? Que revelava muita gente. Como é que era a sua relação com ele? Então, o Tota, eu acho que ele vale um estudo não só de nós, que somos devotos aí desse memorial esportivo, mas da própria cidade, enquanto poder público e tal. O Tota é um cara muito importante, porque além das revelações dele no União Esquina, na década de 70, né, o início de 80, quando ele vai para a Ferroviária, ele tem a coisa da formação da pessoa. Eu vou sintetizar o que eu quero dizer sobre o Tota na seguinte frase. Os meus melhores amigos, até hoje, eu tenho 50 de idade, estou falando aí de 12, 13 anos de idade, são os meus companheiros do Tota. Então, o Tota formava pessoas também. Vou um pouco mais além. O Tota não perdia campeonato, o Tota não perdia jogo. Eu sou cercado de medalhas na minha casa, que eu guardo desde a minha época de infantil, juvenil, todos com o Tota como técnico. E alguns que o Rodrigo Sossolotti, nosso amigo Soró, também nos presenteia nesses encontros, eventos que ele tão bem faz. Mas o Tota não perdia nada. Nada, nada, nada. Ele era um exímio treinador. Cobrava muito. Um obsessivo, eu diria. Eu me lembro a gente treinava aos sábados, assim, também durante a semana, e aos sábados. Eu me lembro um sábado de manhã, os meus outros amigos, que não os do futebol, em outros lugares, etc. E a gente sempre com aquela vida muito regrada, porque o Tota, ele cobrava muito.
eu me lembro de ter batido, assim, eu era o cobrador de escanteio, e, sei lá, de 10 a 20 escanteios, porque ele falava assim, eu não quero que a bola sua caia ali, era um quadrante para cá, coisa de 10 centímetros, eu quero ali. Então, ele era muito obsessivo com as coisas, sabe? Um perfeccionista. E, poxa, até me emociona um pouco, porque eu estou dizendo tudo isso. Isso reflete na minha vida, isso reflete no meu texto. Hoje eu sou muito cuidadoso com palavras, isso reflete nas minhas amizades, como eu falei. Então, eu devo muito ao Tota, seu Washington Luiz da Silva, mais conhecido como Tota, porque, de fato, um grande formador meu na minha infância foi o Tota, que era um homem negro, sem estudos, e com uma inteligência de treino, de gestão de pessoas muito interessante. Está falando uma pessoa aqui que não se profissionalizou no futebol, e sim no jornalismo. Mas há vários, e você sabe disso, que da mão do Tota foram aí para grandes equipes, né? Primeiro para a nossa grande equipe, que é a nossa Ferroviária. Sim. Mas aí você, então, você joga futebol, até mais ou menos ali os juniores, enfim, você está fazendo faculdade de jornalismo. E aí você... Como é que foi sua faculdade de jornalismo em Bauru? E como é que você fala assim, bom, porque você já tinha uma vivência no esporte. Sim. E aí você vai fazer jornalismo esportivo, é isso? O esporte vem antes, né? Sim. Então, eu tô nesse contexto, nesse mundo do esporte. A hora que chega ali naquela fase de você prestar vestibular, eu nunca larguei estudo, né? Devo citar aqui o Pedro José Neto, que foi o meu grupo assim, na vida inteira, da onde eu falei que na Ferroviária tenho meus melhores amigos, e também no Pedro José Neto. Digo isso porque a qualidade do ensino estadual era muito boa, não que não seja hoje, mas naquela época era uma coisa assim de excelência mesmo. Então, eu também fui sempre muito dedicado, principalmente à língua. Eu gosto de escrever, sempre gostei, né? Sim. Então, na época da faculdade, eu falei, poxa, o que será que eu presto, né? O mais próximo do que se tinha de texto era o jornalismo, letras, publicidade, talvez. E aí, acabei prestando jornalismo na Unesp, passei de primeira, falei, poxa, vou embora, né? Meus pais meio que tem que estudar, né? Aquela coisa. O futebol, fica aquela coisa assim, futebol não dá futuro, não sei o quê, aquela coisa, né? Aquela velha história. E aí fui, mas eu retornei. Eu fiz 2 anos de jornalismo, 93, 94. Em 95, também por algumas questões pessoais, eu tranquei a faculdade e retornei de Bauru a Araraquara e voltei a treinar na Ferroviária. Não aguentei, né? Coçou um pouquinho. Mas aí, em 96, eu voltei para Bauru, fiquei 1 ano só. E em 97 eu terminei o curso de jornalismo. Mas nunca deixei, né, o futebol. Então, assim, você vê, até quando eu estou fazendo faculdade, eu pego e volto, assim. E aí o futebol me acompanha até hoje, né? Eu escrevo sobre futebol, eu falo sobre futebol, eu gosto sobre futebol. Entendendo o futebol, você que vem da sociologia sabe disso melhor do que ninguém, num aspecto mais amplo, né? Hoje, né? Eu consigo, por exemplo, olhar para o meu primeiro treinador da infância, que era o Tota, e dizer que ele formou a minha escrita. Uhum. Eu consigo olhar para a Copa do Mundo de clubes de futebol, que aconteceu há pouco tempo agora, e falar que tem um aspecto geopolítico interessante ali na integração dos latinos com a América do Norte, com alguns países da Europa. O que eu estou querendo dizer, no chão do assunto, é que o futebol não é só dentro de campo, como ainda algumas pessoas com uma visão estreita, né? Entendem, né? Porque você tem aquela coisa, parou em frente à televisão, hoje ao celular, está vendo gols. Claro, o gol é uma magia, é uma arte, mas o futebol ele é amplo, né? Ele é social, ele é cultural, ele é geopolítico, ele é educacional, ele tem o seu lado também de algo que não compactua com virtude ou com vício. Você tem o lado da violência, você tem o lado de alguma coisa que extrapola assim, os ares sociais. Enfim, o futebol é a sociedade refletida, né? Talvez a melhor metáfora... É um espelho. Eu costumo dizer que o futebol é a melhor metáfora da vida. Tá certo. E aí você termina a faculdade de jornalismo,
e você começa a fazer jornalismo esportivo, começa a escrever e tal. E como é que é a sua trajetória? Você se formou, onde você foi trabalhar? Então, Alexandre, eu sempre gostei muito de texto, é o que eu mais gosto. No entanto, meu primeiro emprego enquanto jornalista esportivo foi em televisão. No final do curso em Bauru, você tinha que fazer ali um estágio, já estava regulamentado. Antes, o estágio em jornalismo era até proibido, depois regulamentaram. Como eu estava em Bauru, eu fiz na afiliada da TV Globo lá de Bauru. Hoje TV Tem, a época era TV Globo Oeste Paulista ou TV Modelo já, não estou recordado agora. Mas foi só um estágio de 2 meses. Aí eu logo me formei e aí vim para a IPTV Central, a IPTV de São Carlos, foi meu primeiro emprego. Eu não estava no vídeo ainda, fazia produção do Globo Esporte local, né? Eu levantava pautas, ligava para as pessoas e etc. Porque avisei a chefia já viu que eu era uma pessoa que tinha contatos, gostava, então uma coisa chamou a outra. Logo em seguida eu vou para a IPTV Sul de Minas, em Varginha, e aí eles não tinham o Globo Esporte local lá. Logo que eu cheguei, a direção da empresa falou, temos que ter um Globo Esporte local, e o meu chefe à época, meu grande amigo hoje, o Pedro Varone, professor Pedro Varone, professor da UFSCar de Linguística, disse, você quer apresentar o programa de esportes? Eu falei, mas eu nunca tive à frente do vídeo, né? Eu não tenho nem muito rosto para isso, sei lá, né? A gente tinha alguns mitos assim. Ele falou, não, isso aí aprende, você sabe, você tem conteúdo, né? Eu lembro que ele me falou isso. E aí eu fiquei muito tempo em TV, por conta desse início, lá em Varginha, na IPTV Sul de Minas, no vídeo, né, eu digo. Aí eu percorri todas as emissoras. Então, mas aí você fala assim, né? Eu trabalhei na IPTV, que era parte da Rede Globo, enfim, então. Como é que é trabalhar jornalismo dentro de um contexto como esse? Jornalismo esportivo dentro de um contexto como esse? Porque até reza a lenda, e se estiver enganado, existe muita manipulação aí de informações, enfim, né? Existem lá, o time lá é protegido por não sei quem, o outro time lá é protegido assim. Como é que funciona isso? Eu vou te fazer uma pergunta mais direta. Você recebia carteirada para dizer assim, não, você tem que falar isso, você tem que falar aquilo, porque isso, assim, de certa forma, a população fala sobre isso, certo? E você que trabalhou no jornalismo, né? É um jornalista de gabarito, pode falar um pouco sobre isso? Claro, sem problema nenhum. Veja, primeiro que eu entendo que essa coisa é do ser humano, né? Não cabe somente no jornalismo, né? Você tem o ser humano, ele... Não vou me atrever aqui, eu fiz um mestrado em semiótica, mas o ser humano tem a coisa da microfísica do poder, né? Se a gente voltar a Foucault, né? Ele quer dominar a narrativa, o discurso, o lugar. Então, eu acho que isso transcende um pouco a profissão. O jornalismo esportivo, ele é passional, ele é sedutor, ele é emocional, né? Porque você está mexendo com a paixão da pessoa. Mas esse tipo de cobrança velada, desse pacto, você tem que falar mais do Corinthians porque dá mais audiência, ou porque eu sou seu amigo. Vamos entender muito claramente que se você cair num jornalismo econômico, você vai receber uma pressão da Faria Lima. Se você cair no jornalismo político, você vai receber uma pressão do governo, seja lá quem seja governo. Se você cair num jornalismo cultural, você vai receber uma pressão, e eu digo uma pressão velada, de uma grande editora. Então, eu não entendo que isso seja uma exclusividade do jornalismo esportivo. Talvez fique mais evidente no jornalismo esportivo, porque ele é passionalizado. Se eu recebi, e aí entendo também, Alexandre, que acontece de uma forma velada, mas aí eu acho que é do profissional. Eu, em nenhum momento, e aí assim, não preciso, desde o meu último livro ao meu pai, combinei comigo mesmo que eu não preciso provar mais nada a ninguém, senão a mim mesmo. Em nenhum momento alguém chegou para mim com esse tipo de conversa. Talvez por entender que falou assim, não vou ali porque o cara também não pactua com isso, né? Então, entrando nesse assunto, você está falando que compactua comigo, porque parece que o jornalismo esportivo hoje tomou um rumo meio que diferente. Você tem a TV Corinthians, você tem a TV Palmeiras, você tem a TV São Paulo, você tem a TV Santos, onde todo mundo ali é parcial.
A TV já é do clube, né? Então, a TV já é do clube, claro. Como é que você vê esse cenário hoje? Porque assim, era diferente naquela época em que você começou a trabalhar. Você tinha o Globo Esporte, tinha o Esporte na Band, você tinha aquela coisa toda, era aquela coisa mais ou menos velada, enfim, tal. Mas hoje o negócio parece que mudou um pouco de figura. Como é que você vê esse cenário hoje? Como é que você vê essas TVs aí de clubes? Como é que você analisa isso? Eu não sou contra a TV de clube, eu acho que isso tem seu nicho, acho que o futebol mudou, a indústria cultural mudou. O que eu não gosto, e deixo isso muito claro, inclusive aos meus colegas de profissão, é do debate gratuito. É difícil isso, sabe, Alexandre? Porque nós estamos num país em que o futebol, eu, você, a pessoa da esquina, o mais alto escalão, eles podem dar opinião porque a gente respira futebol. O problema é quando você vai num veículo de grande audiência ou de uma audiência específica, como a tua aqui, e sai falando qualquer coisa como as tias no grupo de Zap, e isso vira verdade, porque hoje a narrativa de qualquer coisa está muito comprada por todo mundo, né? Você já não sabe mais se a informação oficial é oficialesca ou oficial, se isso passou por crivo de apuração, de pauta. Então, assim, você solta lá no meio do... a Nike renovou com o Corinthians por 50 milhões. Aí você vai ver, não renovou nada, não foi a Nike, foi a Adidas, não é 50 milhões, é 12 milhões e meio. Então, assim, isso acontece super, né? E aí, acho que tem um entendimento das empresas... Banalizado. Banalizado. E um outro aspecto junto a isso, que é a questão do infotenimento, né? Que é a informação com entretenimento. Ninguém nega que o jornalismo, que o esporte, em especial o futebol, mas os outros esportes também, ele vira espetáculo até para ser vendido, né? Até as regras do jogo às vezes são mudadas. Aliás, o basquete e o vôlei cresceram muito por conta disso. Voltando ao exemplo do futebol, a última Copa do Mundo de clubes, você viu várias inovações de câmera, daqui a pouco vão mexer em regras, que era uma coisa impossível até pouco tempo atrás. Tudo para que o espetáculo seja mais visto, mais vendido, etc. Até aí, ok. Cabe ao jornalista fazer o filtro, fazer o intermédio, né? Então, assim, o que eu fico um pouco com o pé atrás, você pega essas TVs, principalmente os novos canais de streaming, com uma rapaziada mais jovem, às vezes não tem muito compromisso com a questão da apuração, da pauta, do filtro. E da verdade. Em última análise, da ética. E da verdade. Da verdade, né? Que pode ser uma verdade para um, outro para outro, mas da ética, de aprender a conviver com a pluralidade, com o outro lado. Então, assim, aí você entra nesse lugar que você fala que é um lugar do pode tudo, da desordem. E aí, poxa, como é que quem está em casa faz esse filtro? Não faz, porque o lugar sagrado da audiência, assim, eu ouvi o que me passaram. A gente não entendeu ainda que a gente pode questionar, interagir, sabe? Falou ali, está falado, né? A gente vem verdade, o que o cara falou ali determina. Mas a gente vem desse lugar, a gente enquanto sociedade, né? E está mudando, né? Então, assim, cabe aos donos do espetáculo maior responsabilidade. Eu não queria falar esse termo, mas eu acho que é isso. Entendi. Porque não tem outro jeito. Porque é responsabilidade. E aí, em último grau, acho que o dono é assim. Se for uma TV pública, que caiba ao gestor, se for uma TV privada, que caiba ao empresário. Porque o jornalismo ele tem que ser o lugar da isenção. Você não pode misturar ele com pão e circo, mas você não pode deixar só circo. Então, mas aí a gente cai naquela... Mas aí a gente cai no... Fagner. Ainda dentro desse contexto, todo profissional do jornalismo, seja ele a editoria que for, principalmente no esporte, ele torce para algum time. E aí, dentro do que você disse, tem que ter a responsabilidade de, na hora de passar a informação, ele saber distinguir o coração da razão.
Então, são coisas desse tipo que muitas vezes a gente até questiona aqui no nosso programa, de profissionais que acabam não tendo esse cuidado. A gente vê em muitas redes públicas aí, né, sites, TVs, o profissional muitas vezes achincalhando o dele, defende o dele e marreta o outro. Então, a responsabilidade eu acho que é a palavra certa nesse sentido. Perfeito, Fagner. De outra maneira, que eu diria, e o Alexandre, a gente até já bateu um papo de café sobre isso, né? Não é novidade para ninguém que nós estamos num momento polarizado, não do Brasil, do mundo, né? De opiniões, formações, ideologias. Como a gente disse aqui que o futebol é metáfora da sociedade, quando isso cai para uma paixão, isso fica muito evidente. Então, assim, ok que todo mundo tem um time, né? Eu vou dar um exemplo, eu vou personificar aqui porque é meu amigo pessoal, ele deixa. O Mauro Betting é jornalista, torcedor do Palmeiras. Eu nunca vi o Mauro fazendo um jogo do Palmeiras e não criticando o Palmeiras. Estou pegando um exemplo positivo para não falar de alguns negativos, sabe? Que tem, aos montes. Sim. Aos montes, né? Imagina aí você que está nos assistindo, né? As figuras, né? O que eu penso é que isso aqui que a gente está falando, há que se ter responsabilidade, entender que não tem só... Que eu não estou falando enquanto num canal aberto só para a TV Corinthians, só para a TV Flamengo, só para a TV Ferroviária, só para a TV Palmeiras, que eu estou falando para todo o escopo, o conjunto da sociedade. E aí, assim, eu volto a defender, Alexandre, a gente pode entrar nessa questão numa outra vez ou agora, a precarização das escolas de jornalismo, né? E, na maioria das vezes, até o fim delas, né? Você vê, isso é sintomático no país, né? Porque se entendeu em algum momento que, por exemplo, eu falei aqui de jornalismo de televisão, como se não tivesse texto a TV. Você tem que escrever o que você vai falar. Mas se entendeu que você pega um celular, filma, edita, e a molecada nova vem e faz isso com excelência, porque eles nasceram com o celular na mão. Esse cara é mais barato, não precisa de faculdade, eu vou contratar ele. Né? E o mercado absorveu isso de uma forma muito grande, né? E hoje se paga o preço disso. O preço é esse que nós estamos discutindo. O preço da responsabilidade e da verdade, porque a gente voltando no escopo do futebol, e aí eu faço uma leitura e digo assim, o futebol é um mundo irresponsável. Porque, assim, por exemplo, o presidente do clube vai lá, gasta milhões que o clube não tem, não passa essa informação, o clube está em falência. Você entendeu? E aí, assim, como é que você vai cobrar a responsabilidade do jornalista se o presidente do clube não te dá exemplo do processo? Que ele é a fonte oficial, né? Ele é a fonte oficial. O cara está envolvido em esquema de corrupção, desvia dinheiro do clube, o clube endividado. E aí o jornalista tem que dizer que o cara... Então você tem um universo aí por trás. É um universo viciado, né? Um universo que aí reflete nessa relação que nós estamos discutindo aqui. Quer dizer, ninguém é responsável com absolutamente nada e, entre aspas, todo mundo inventa um conto para aumentar um ponto, para ganhar um outro ponto, para ganhar like, para ganhar clique ou coisas do gênero. É isso. Entendeu? Mas aí, Alexandre, programas como o teu, conversas desse tipo, eu acho que elas têm o seu lugar importante. Ainda que as pessoas queiram mais o espetáculo, isso talvez venha do ânima do ser humano e tal. É importante a reflexão. É importante a gente parar para falar nisso, né? Sem precisar atacar ninguém. Sem atacar ninguém. Mas é preciso que a gente coloque o dedo onde está um pouco machucado na sociedade e falar, olha, há que se ter mais responsabilidade, há que se ter mais... nós estamos falando da metáfora da sociedade que é o futebol, não estamos falando ali da brincadeira da esquina, né? Sim. Poxa, eu fui para o Corinthians para o Japão acompanhar o Corinthians, eu fiz a reportagem de um torcedor que, assim, vendeu casa, guardou o salário de um ano inteiro para viver o Corinthians. Estou dando esse exemplo porque nós estamos falando de algo que mexe com a vida das pessoas. Sim. Né? Me recordo aqui agora de uma semana Estado de Jornalismo, que era um programa que o Jornal Estado de São Paulo fazia na época que eu estudava, e o Flávio Prado, meu amigo Flávio Prado, era o palestrante.
E aí algum estudante falou assim, poxa, e estava em discussão exatamente isso, o diploma de jornalismo, se ele era válido ou não. E a pessoa falou assim, pô, o médico tem que ter diploma, porque ele está mexendo com uma vida. E o Flávio, brilhantemente, falou assim, mas quando eu estou falando numa TV aberta, eu estou mexendo com milhões de vidas. Não é com uma. Com certeza. Então, e você assim, mexe com outro universo, né? Que o cara vai vender tudo o que tem para assistir um jogo no Japão. Você mexe com a vida, você mexe com a vida do cara, você mexe com a vida, às vezes, da família do sujeito, que muitas vezes fica sem comer, sem vestir, sem nada, para o cara poder assistir um jogo do time que ele torce lá longe, com os recursos que não tem, às vezes faz empréstimo, fica endividado, endivida a família. E para onde vai, no fim da história, esse dinheiro do cara? E aí a gente está falando, né? Enfim, não é muito claro. E o pior, assim, poxa, eu não quero deixar esse papo apocalíptico, até porque essa não é a intenção. A gente vai falar de coisa boa que tenho convicção. Sim. Mas você sabe onde pega isso, Alexandre? Se você fizer uma reflexão junto comigo aqui, eu convido você que está aí nos assistindo a fazer também, Fagner. Os clubes são privados. A CBF é uma entidade privada. Sim. E aí há um entendimento de como é privado. Teoricamente, ninguém pode mexer. Então, assim, eu posso criticar um governo municipal, estadual, federal, porque ele é público. Ele está mexendo com o meu, com o teu, com o de todo mundo. O privado, teoricamente, está mexendo com a grana dele. Sim, né? Sim, CBF teve aí, a gente trocou de presidente esse ano, você tem denúncias, etc., mas o faturamento dela nunca foi tão grande e a gente não sabe de onde veio. Também, do ponto de vista legal, não é um problema da sociedade. Público, não é um problema público. Mas entre aspas, porque qual o maior capital dessa turma? O que eles vendem no fim da história? Eles vendem a paixão. E a paixão é pública. Eles vendem esse capital que não é material, né? Quanto custa eu torcer para a seleção, para o Corinthians, para o Palmeiras, para o São Paulo, para a Ferroviária? Qual o valor disso? Porque é incomensurável. É incomensurável, mas aí se pega isso, se negociam grandes contratos e etc. Né? Por quê? Exato. Porque olha aqui os meus fiéis torcedores. O que você tem? Eu tenho esses caras aqui que são fiéis consumidores. Então, assim, não é público, mas eu uso da paixão universal. É isso, né? Esse é um outro debate. Então, mas aí você trabalhou na rede IPTV e quando você sai da IPTV... Ih, rapaz, tem bastante, rodei bastante. E aí você foi trabalhar onde? Olha, vários lugares, Alexandre, mas eu vou sintetizar aqui porque, de fato, eu fui um sujeito meio inquieto. Agora estou escrevendo livros, estou mais quieto, mas eu trabalhei na TV Alterosa, no sul de Minas, que é o SBT do sul de Minas, muito rapidamente. Eu montei um programa lá. Quando eu saí, eu pedi para sair da IPTV e entendi que eu poderia ser empresa. Então, eu fiquei parceiro da empresa. Depois... Você prestava serviço? Prestava serviço. Depois, voltei a ser CLT. CLT não, eu era PJ, mas contratado. Pessoa jurídica, explicando, né? Uma grande TV, na TV Bandeirantes. Em 2007, a TV Bandeirantes estava afastada do futebol há uns 10 anos, voltou a comprar os campeonatos e eu fui lá pedir um emprego. Então, EPTV, Sul de Minas, uma passagem rápida na Alterosa, Sul de Minas, TV Bandeirantes, como repórter de esportes. Aí, programa nacional, programa que existe até hoje, o Jogo Aberto, que a Renata Fã comanda e tal. Eu era o repórter. Você trabalhou com o Milton Neves? Muito, porque o Milton começou a fazer o terceiro tempo e o Milton... o meu pai é de Muzambinho. Sim. Então, eu conheço o Milton também por um lado familiar, né? Inclusive, devo ir no podcast dele agora, junto com o teu. Os dois que eu conversei já. Mas, nessa época... É que ele estava na Record, na época eu estava na Band, e peguei um pouco dele na Band. Porque não foi ele se transacionou ali. Bem... O Milton também dá muito debate, certamente. Não é pouco, é muito. Como é que era a sua relação com ele? É ótima. Ótimo. Mas aí entra esse lado pessoal, né? Porque ele tem essa coisa meio soberba que ele passa no ar, meio arrogantona e tal. Tem um lado memorial importantíssimo, que é esse lado que a gente gosta, que eu acho que nisso ele presta um serviço absolutamente fundamental. O site dele, O Que Fim Levou, assim, é fonte de consulta para muita gente.
E tem um lado polêmico, né? O Milton entendeu que vendendo publicidade, atacando quem não gosta de vender publicidade, que hoje também já todo mundo vende, e com uma fala muito forte, e ele sempre foi um cara de opinião forte, ele entendeu que isso o levaria longe como levou. O Milton é um case absurdo, né? Talvez ele seja a marca mais forte do pós-espetáculo, né? Não à toa Do jornalismo esportivo brasileiro hoje, você o considera? Não. Do pós-jogo. Porque o jornalismo esportivo, ele acontece em termos de audiência em eventos, né? Eu aprendi isso durante toda a minha vivência. Não à toa se pagam milhões para ter campeonatos nacionais, regionais, Copas do Mundo, etc. O Milton consegue fazer sucesso no terceiro, o que ele chama, ele inaugura a marca Terceiro Tempo, que é o pós-jogo. E ali ele fica rico, não só em valores monetários, em dinheiro, como em audiência. E o pós-jogo era um lugar que pouca gente dava atenção, só quem era ligado no futebol. Ele faz daquilo um lugar da comunicação, né? Ele entendeu isso. O Milton foi muito sacado com isso. Muito sacado. A questão do pós-jogo. O Terceiro Tempo foi uma marca por muito tempo absurda. Ele está fora de TV e rádio, é questão de, sei lá, de um ano, há pouco tempo, né? E talvez volte, segundo me assoprou algum passarinho aí. Mas tenho várias críticas também ao Milton, não é porque... Críticas, assim, profissionais, tem muitas posições dele que eu não concordo, mas o Milton é um case, mas está muito longe de ser o que eu considero o principal jornalista esportivo brasileiro. Sim. Não por nada, porque o Milton ainda também tem posições um pouco lá do tempo dele, que eu considero muito. Mas o Milton tem que ser respeitado e olhado como um caso de sucesso, replicado hoje em dia por muita gente. Né? Um cara que está há mais de 50, 60 anos diariamente fazendo. Então, assim, a gente precisa olhar para esse tipo de personagem aí e saber que ele também ajuda o futebol, porque o futebol não se constrói só dentro de campo. Quando eu falei Os Donos do Espetáculo, até um livro do meu amigo André Ribeiro, que ele conta a história da crônica esportiva, principalmente a de São Paulo. O André Ribeiro, que escreveu a biografia do Tele Santana também, e do Diamante Negro, do nosso... fez o gol de bicicleta. O Leônidas. Do Leônidas da Silva. Mas ele escreveu um livro também chamado Os Donos do Espetáculo, sabe? Que eu até, quando dava aula em pós-graduação de jornalismo esportivo, eu referenciava esse livro, porque ele contava exatamente como a imprensa ajuda a construir o próprio jogo, e o jogo é a imprensa, né? E as duas coisas vão crescendo juntas no Brasil, principalmente. Mas eu não quero fugir muito da minha trajetória. Da Band, eu passei em televisão para a TV Cultura, rapidamente, de São Paulo. E aí fui para a TV Brasil, a TV educativa. Mas era uma TV pública, né? As duas. A TV Cultura... a TV pública. A TV Brasil, a antiga TVE, hoje TV Brasil. E ela era muito forte no Rio de Janeiro. Porque lá a TVE funcionava mais lá, mas a TV Brasil é uma TV... estatal nacional, né? A TV Cultura estadual. Mas eu digo da TV Brasil porque eu fiz um grande programa lá em 2010, digo grande porque eu adorei fazer. Ele chamava Repórter África. Eu não fui à Copa da África, mas a gente ficou todos os dias ao vivo, das 11 à meia-noite. Poxa, eu estava no Rio de Janeiro, na Lapa, a sede da TV é lá, e aí a gente levava um jogador de futebol e alguém da área cultural, porque era uma TV com esse caráter e tal. Poxa, um dia estava eu, o Léo Gandelman, saxofonista, e o Jairzinho. Outro dia foi o Zico, o João Bosco. Então, assim, bacana. Você imagina o deleite para mim que não foi estar do lado dessas figuras, apresentando, ancorando, comandando um programa ali. Então, foi algo que me marcou muito, o Repórter África. Depois da TV Brasil, eu fui para a TV Globo, voltei para São Paulo, fiz a Copa de 2014. Então, como é que surgiu a Copa de 2014 e o Campeonato do Corinthians de 2012? Como é que você foi? Eu soltei, rapaz. Como é que você foi Falamos convidado? Tanto do Corinthians que eu pulei ele aqui, 2012. Como é que foi esse convite? Como é que surgiu isso? Só retornando um pouco. Antes da Globo, teve o SBT.
de 2011 a 2013, eu fiquei no SBT em São Paulo. E em 2012, quando o Corinthians vai para o Mundial, o SBT não tinha um departamento de jornalismo muito forte. E as reportagens que tinham de esporte, era eu quem fazia. Eu meio que levantava o braço, poxa, faço, sugeria pautas, ia lá como repórter e tal. Fiz várias entrevistas exclusivas. Acabou sendo bom para mim o fato do SBT não ter um departamento de esportes, porque o que tinha vinha para mim, né? Sim. E o pessoal sabia que eu gostava, fazia bem. E aí surgiu o Japão. Um dia o chefe me chamou lá, o diretor de jornalismo, e falou assim, a gente vai mandar uma equipe para o Japão para cobrir o Mundial e eu quero saber se você quer ir. Eu falei, poxa, quero, né? E fiquei lá 30 dias no Japão, 31, alguma coisa assim, porque a gente foi... A gente não foi antes, não. A gente foi antes de começar, mas a gente foi no voo do Corinthians e eu retornei um pouco depois. Foi marcante para mim como ser humano, tudo que você pode imaginar, que ficaria horas falando dessa viagem. Eu lembro de cada dia, de cada entrevista, de cada vivência com aquela cultura diferente. Enfim, muito marcante para mim. E depois do SBT, eu tenho uma história pessoal forte, uma tragédia na minha vida, assim, que eu perco meu pai de uma forma trágica. E eu saio do SBT e aí estou aqui em Araraquara, um pouco elaborando esse luto aí. E aí recebo um convite, vem a Copa de 2014. Eu saio do SBT em 13, vem a Copa de 14 aqui no Brasil. E o chefe do Sport TV me ligou, falou, olha, tem uma vaga aqui durante a Copa, 3 meses. O salário não é lá essas coisas, mas, poxa, porque precisa de mais gente e tal, né? A Globo montou uma mega estrutura para fazer, Globo, Sport TV, né? Tudo junto. E aí eu fui. E aí foi, poxa, eu estava precisando sair daquele momento meu. Isso para mim também foi bem legal, porque acho que a gente pode falar aqui com tranquilidade. A TV Globo te dá uma visibilidade absurda, né? Eu já vinha de bons trabalhos. E foi uma ótima Copa, eu mandava bem assim na questão do ao vivo, eles precisavam de um repórter que fazia muito ao vivo, e eu fiz bastante, né? Tanto é que estenderam os meus 3 meses para mais um tanto, mas eu acabei, depois da Globo, para onde é que eu fui, hein? Acabei recebendo um convite muito importante, de novo da TV Brasil, para chefiar a parte de eventos esportivos, né? Que é um lugar que eu sempre gostei muito. Aí retornei à TV Brasil com um salário melhor, uma posição um pouco mais, um cargo mais de liderança, de chefia, para chefiar. Eles estavam transmitindo jogos assim, né? Feminino, Série B, Série D, Série C, e eu fui lá editar eventos, ser o editor-chefe de eventos, né? E foi isso, da TV Brasil eu retornei para Araraquara aí numa situação muito pessoal também e fiquei até hoje, 2017 até agora. Aqui em Araraquara eu fiz um pouco de TV Cultura Paulista, que tem a sede aqui em Araraquara, né? Fiz um pouco de rádio Morada do Sol, fiz um pouco de rádio CBN, flerto sempre aqui com os meus amigos da Uniara. E depois me encaminhei um pouco mais para a coisa da literatura, né? Voltei à coisa da escrita, do livro, que eu nunca deixei, né? Mas antes da gente entrar nesse universo da escrita, o que é mais difícil fazer num jornalismo esportivo? Deixa eu dizer uma coisa Pode falar. Que me bateu aqui. O meu primeiro emprego, antes... Você lembra que eu disse que eu tranquei a faculdade um ano, né? Sim. E aí voltei a jogar na Ferroviária, treinava à tarde. De manhã, fazia reportagens de estágio no jornal O Imparcial, com o seu Sidney Schiavon como meu editor-chefe de esporte. Porque se eu não disser aqui do jornal Imparcial, né, a dona Cecília manda me escalpar aqui os cabelos. Um beijo para a senhora, viu, dona Cecília? Se esse vídeo chegar até a senhora, eu tenho um carinho por eles, assim, absurdo, né? Então, assim, o meu primeiro lugar de jornalismo é o Jornal Imparcial, que muito me honra, né? Porque é um lugar de tanta gente importante. Também era um jornal popular, né, Araraquara, né? Junto com o Diário, né? Sim. Eram 2 jornais, assim, que... Depois o Folha da Cidade, né? Que
dominavam a Araraquara e região, né? Mas você tinha me perguntado... O que é mais difícil fazer no jornalismo esportivo? Acho que a gente falou antes. Porque você ir para o ao vivo, pegar um microfone, falar... parece um lugar longe, mas não é. Você chega rápido nisso. Nada que fazer a barba e passar uma maquiagem não conserte uma fonoaudióloga, principalmente quando está em São Paulo, para não falar muito, deixar escapar o nosso porta torta e deixar um porta torta, ou quando você está no Rio, um porta torta. A questão do R sempre me pegou. Mas o texto parece uma coisa boba, é muito difícil se escrever para a TV, porque é um texto informal e, ao mesmo tempo, ele tem que ser palatável, deglutível para quem está te ouvindo. Mas, fundamentalmente, no jornalismo esportivo é ter o distanciamento. Isso é muito difícil. É o mais difícil. Você ter o distanciamento... Porque que você tocou nesse assunto no começo, a gente fez uma reflexão, mas ele é passional. Você não está falando de algo analítico, né? Você pode até falar de números, etc., mas no fim da história você está falando da paixão da pessoa, né? E não vou me meter aqui a falar de neurologia, mas quando você está na paixão, você está no cérebro límbico, no reptiliano, nesse aqui, né? É naquele que você não pensa, você não está no córtex, né? Quando você não pensa, amigo, você fala qualquer coisa, você cai naquela situação que a gente estava... E o torcedor não tem direito de não pensar, sabe? O padre, o padeiro, o delegado, todo mundo, menos o jornalista. O jornalista tem que fazer essa mediação. E é muito difícil, porque tem um ser humano ali, o cara torce, o cara tem vida. Então, assim, ele tem que se colocar naquele lugar, naquele momento. E, de fato, é muito difícil. Você imagina você no Japão, com 20 mil corintianos dentro de Nagoya, como eu vi, que é a segunda cidade do Japão em população, perde apenas para Tóquio. Eu estava lá um dia fazendo uma reportagem, me passou um caminhão... falamos da Nike aqui, acho que eu posso falar, porque eles patrocinavam o Corinthians à época. Então, assim, era um caminhão de som numa rua limpíssima de Tóquio, e atrás, assim, uma passeata de corintianos. Eu falei, estou em Itaquera, né? Assim, me parecia a Zona Leste de São Paulo, assim, com todo o respeito à Zona Leste de São Paulo. Eu falei, não, eu tô em Nagoya, no Japão. Como assim? Então, assim, aquilo é muito passional, aquilo foi muito absurdo, extrapolou tudo que eu já vi, senti, mais que Copa do Mundo, mais que tudo. E, assim, como tem um distanciamento disso e fala assim, o Cássio não foi bem hoje. O Tite errou na escalação porque o Jorge Henrique não voltava para cobrir o lado esquerdo, ele só atacava. Os caras querem saber do gol do Guerreiro, que ganhou do Chelsea, pronto, e acabou. Sabe? E os caras, às vezes, têm os colegas jornalistas, falam, sabe? Ou como chegar numa reportagem e falar assim, olha, fulano vendeu XYZ durante todo o ano para que ele pudesse estar aqui. E os filhos desse Beltrano ficaram lá. Como falar de algo sociocultural? Num contexto de passionalidade, daquela festividade, de vitória, de loucura. Você vai ser o chato da vez, né? Você vai ser o chato assim, da vez. Isso é muito difícil. E também nos momentos de derrota. Estamos falando aqui no momento de apogeu, né? Do Corinthians, por exemplo. E nos momentos de derrota, amigo? Sabe, as pressões físicas, às vezes, isso eu recebi muito. De torcida mesmo, estou falando disso. Posso te contar muito rapidamente como foi a minha chegada na TV Bandeirantes de São Paulo. A minha primeira reportagem, isso é muito claro para mim, foi na queda do presidente do Corinthians, o Alberto Dualib. E aí falaram assim, era um domingo à noite, vai para a casa do Dualib porque tem manifestação lá. A torcida estava lá. Comecei a contar, vou terminar.
Você chega com a câmera e tal, e antes você faz uma conversa, antes de você ligar a câmera e começar a gravar. Fui gravar com alguns torcedores. E aí, falei, ó, rapaziada. Eu uso muito esse termo, rapaziada, né? Sim. Um vício de linguagem meu. Desculpa, eu falei, ó, moçada. Tal. Eu não lembro quem, obviamente um torcedor me pegou pelos colarinhos, porque eu falei, olha, moçada. E falou assim, você está vendo alguma moça aqui? Aí sim, a partir daí eu comecei a falar rapaziada. Porque entendeu-se ali no contexto machista que era e é ainda as torcidas organizadas, que eu estava me referindo a eles como uma mulher, ou sei lá o que eles entenderam, né? Mas eu estou te dizendo isso, assim, a minha chegada em São Paulo foi essa, amigo, sabe? Eu nem pensei no que eu estava falando. E aí você imagina se enfrentar a fúria de torcedores em grandes eventos e, poxa, foi bem complicado, várias vezes. Certo. E aí então você depois, você chegou a um texto e você falou assim, não, agora eu vou para o universo literário. Como é que você chegou a essa conclusão? Porque você já disse para mim aqui, já nos disse que você já escrevia. Você quis acelerar esse processo? Como é que foi? Como é que surgiu o Rodrigo Viana escritor? Surgiu lá nessa primeira infância também. Eu tenho textinhos, redaçõezinhas minhas sobre ferroviária, cartas que eu pegava. Mas quando eu contei da TV, aí eu saltei um momento, porque em 2013, entre minha ida para o SBT, minha ida para a Globo e saída do SBT, eu lancei o meu primeiro livro, que chama Bola e o Verbo, Futebol na Crônica Brasileira, pela editora Sumos, uma editora importante, que foi o meu livro, na verdade, é o meu mestrado. Eu fiz um mestrado na Unesp em estudos literários, com a linha de pesquisa em relações intersemióticas, na Unesp de Araraquara, pela minha paixão pelo texto. Sempre gostei. E aí você transformou a dissertação... Eu só desacademizei ela, porque uma dissertação ela é voltada muito ao mundo acadêmico mesmo, né? Deixei ela mais deglutível, e ela virou um livro. Então, o texto sempre me acompanhou. Eu já tinha esse primeiro livro, que foi um livro de relativo sucesso, eu posso dizer. E em 2 anos atrás, 23, uma editora me convidou para publicar o que já estava pronto, que foi meu segundo livro. Eu digo livro que presta, sabe, Alexandre? Sim. Livro de fôlego. Sim. Eu tenho lá um e-bookzinho que eu viajei numa história, mas eu nem considero uma publicação, outras coisinhas. Mas assim, na minha carreira eu fui colunista da revista Imprensa, colunista do jornal Lance. Eu pulei aqui porque a gente falou de TV. Quando eu falei, eu sempre dei aula em universidade, em São Paulo. Então, assim, a coisa do texto nunca teve apartada, não. Eu não te disse que eu fiz muita coisa, porque de fato eu fiz muita coisa. E eu escrevia muito para mim mesmo, e às vezes publicava no meu blog pessoal, como você tem um que eu leio muito, às vezes nas redes sociais, no Facebook da vida, etc. E eu perdi meu pai de maneira trágica, eu vou dizer aqui porque não é uma vulnerabilidade que eu deixei ela muito claro, né? Eu perdi meu pai por um suicídio em 2013, e eu sempre escrevi muito a meu pai. Escrevi eu para mim mesmo, né? Entendi. Porque ele não receberia mais, né? Claro que são textos doloridos, o tema aqui não é este, mas a minha escrita é considerada boa por algumas pessoas que eu considero. E uma editora de São Paulo, a editora Patuá, que é uma baita editora, vencedora de prêmios Jabutis e tal, viu os meus textos e o cara falou assim, você não quer publicar? Porque há uma linha na Flip, que é a Feira Literária Internacional do Livro, naquele ano, 2 anos atrás, falando muito dessa questão do luto, na superação de luto, etc. O teu livro é sensível, etc. E aí a gente resolveu só organizar cartas que eu escrevia desde 2013 a meu pai. Então, só organizamos, os textos já estavam prontos. E aí acabou virando o livro As Cartas que Não Chegaram. Esse livro saiu no ano passado, na Bienal do Livro, o lançamento. Depois fiz lançamentos em Araraquara, em outros lugares. Mas é um livro que, assim, ele é bem falado, né? Está bem escrito, um livro
importante para mim. Para mim é o livro da minha vida, né? O tema é muito claro aqui, eu já disse, então... Sim. Mas para além do aspecto emocional, do luto, consideram que é uma boa literatura. Quando eu digo consideram, é gente fora da minha bolha. Sim. Assim, gente que eu não conheço, não é meu amigo e tal, já vieram falar assim, esse livro está muito bom. Então, os livros sempre concorrem a prêmios nos anos seguintes que eles são publicados. O livro não vai ser bom ou não por conta de prêmio, eu tenho essa convicção. Mas esse livro foi inscrito no Prêmio Jabuti, no Prêmio Oceano, no Candango e no Prêmio Biblioteca Nacional. São os 4 mais importantes de literatura no Brasil. Sim. Vamos aguardar, né? Quem sabe ele belisca alguma coisinha aí. Tá? Esse ano é o que concorre aí do segundo semestre. Eu digo desse livro porque ele é muito marcante para mim, né? Você me perguntou de literatura. E agora, vamos lançar... daqui a pouquinho, o 3º livro. Aí Então, voltamos para o esporte. Aí você então você escreve alguns livros, você lançou o livro aí, né, com uma característica mais pessoal, uma coisa muito intimista, Isso. enfim, e tal, transformou o intimismo em literatura. E você entra depois, agora, né, você está para lançar uma obra que é uma obra biográfica, né, do ex-jogador e treinador Sérgio Clérici, né? Então, gostaria que você falasse um pouco sobre essa obra, né? E como é que foi o seu contato com ele, porque o Sérgio Clérici é uma figura emblemática do futebol, não só araraquarense, mas mundial, né? Jogou em grandes times da Itália, né? Fiorentina e outros times, e aposentou para o futebol na Associação Ferroviária de Esportes. E quando ele se aposentou, ele virou treinador ao mesmo tempo, né? Então, eu gostaria que você contasse um pouco dessa trajetória, como é que foi o convite para você escrever essa biografia? Como é que foi essa trajetória? É o Gringo, o Vilão Elegante, a biografia do Sérgio Clérici, vai ser lançado no Sesc 2 de agosto, aqui em Araraquara. É uma história infinita, não é apenas... Você sabe que para fazer esse livro, eu pesquisei muito, inclusive os teus livros, nos quais eu te parabenizo, outros almanaques de futebol, assim, de muitos anos de estudo, né? Mas esse livro ele não é um livro de dados. E aí eu volto ao meu aspecto literário. Ele tem storytelling, ele tem um personagem central, ele tem os outros personagens. O personagem central, por óbvio, é o Clérici. Ele conta uma história, ele tem tensão e distensão de conto. Considero um livro bem escrito porque demorou para fazer também. Há 2 anos atrás, Alexandre, a Cristina Clérici, a Kika, filha do Sérgio Clérici, me telefonou e falou assim, olha, eu sou filha do Sérgio Clérici e eu gostaria de falar com você, tomar um café. Eu conheço muito o irmão dela, o Marco Clérici, a gente jogou bola junto. Sim. Porque o Sérgio Clérici, nessa minha infância lá de trás, Tonhão, Tota, que a gente contou no início... O Sérgio Clérici chegou a abrir uma escolinha de futebol aqui em Araraquara, onde hoje acho que é o Colégio Coque, antigo Seminário dos Padres, e eu fui lá jogar. Posteriormente, numa dessas minhas saídas da faculdade, de ferroviária, vai e volta, esse sujeito inquieto que sou, ele me levou ao Guarani de Campinas para fazer um teste para a Taça São Paulo de Futebol Júnior. Também não deu certo. Para mim, né? Uhum. O que eu quero dizer... é que eu sempre tive o Sérgio Clérici e falei, esse é o cara, é o Sérgio Clérici, é o cara da Itália, né? E quando ela me chamou, começamos a tomar café, ela falou, eu gostaria que a história do meu pai fosse contada e eu gostaria que você escrevesse, você topa? Eu falei, não topo. Ela falou, por quê? Eu falei, porque eu pressinto que a história do seu pai é muito grande. E escrever um livro dá trabalho. E para um escritor que tem no seu ânima o perfeccionismo que o Tota ensinou lá atrás, eu sei que eu vou querer cavucar, até achar o fim dessa história que não tem fim. Então vai dar mais trabalho ainda. E eu não tenho esse tempo, eu preciso comer, viver, trabalhar. Livro é dedicação, você sabe, ser escritor. 1 café, 2 cafés, no 5º café o livro já estava começado, porque esses cafés passaram a ser na casa dele, eu o reencontrei, chorei muito, porque gosto demais dele.
E ele começou a me contar as histórias. E o que eu sabia do Sérgio Cléris era, como Araraquara inteira, era 20%. A história dele é absurda. Ele é um personagem do futebol mundial. Não falo isso aqui sem problema nenhum. Quem lê o livro vai entender isso. Ele poderia ter disputado tranquilamente 2 Copas do Mundo com a camisa da seleção italiana, 70 e 74. Ele era o nome mais falado na Itália por pelo menos 6 anos, enquanto artilheiro. Ele era um centroavante que fazia muitos gols. Né? Ele foi artilheiro de absolutamente todas as 7 equipes que ele passou na Itália da Série A. Ele sai da Portuguesa Santista. Ele está no Palmeiras, é emprestado para a Portuguesa Santista um período muito breve, faz um amistoso contra o Santos. Um amistoso não, um jogo pelo Campeonato Paulista no dia 8 de setembro de 1960 contra o Santos de Pelé, 0-0, Cléris melhor em campo. Um emissário italiano já estava no Brasil para ver jogadores, o captura ali, ele vai a Lecco, fica 6 anos em Lecco, onde ele tem, não estou com o dado específico aqui, mas são 212 jogos, depois eu pego isso, mas ele é o maior artilheiro estrangeiro da história do Lecco. Depois ele vai para Bolonha. Bolonha já vinha de um título nacional, já é uma equipe grande, Lecco é uma equipe pequena. Bolonha ele passa 2 vezes, passa nessa primeira passagem e depois quando ele sai do Napoli. Ele é o maior artilheiro brasileiro da história do Bolonha. Do Bolonha ele vai ao Atalanta. O Atalanta, mesmo com o time caindo, ele joga a primeira divisão, no final do campeonato o time não vai bem, mas ele é o artilheiro da equipe na competição. Ele fica no Atalanta 68. 69, 70, ele começa no auge. Ele vai para o Verona, que é uma equipe já olhada por todo mundo. E aí, no Verona, de novo, ele é o maior artilheiro brasileiro da história do Verona. Aí ele já joga com De Sisti, grandes jogadores que já que jogam pela Itália, vice-campeão do mundo em 70. Ele está no Verona em 69 e 70. Ali, sugerir a convocação dele para a seleção brasileira seria um absurdo, porque você tinha Pelé, Rivelino, Tostão, Jairzinho, Gerson. Você não tinha um centroavante fixo, que era a posição dele, mas você tinha 4 gênios. Mas a seleção italiana joga sem um centroavante fixo em 70. Ele poderia estar ali. No entanto, ele escolhe não se naturalizar. Os jornais de Verona, e eu tenho recortes disso, já pediam a convocação dele em 70. Do Verona, ele vai para a Fiorentina. A Fiorentina talvez não fosse a mídia que o Napoli tinha, a popularidade. O Napoli é uma espécie de Corinthians da Itália, mal comparando, em termos de popularidade. Mas a Fiorentina, para mim, enquanto futebol, é o melhor momento dele, que é 71, 72. São 2 temporadas na Fiorentina absurdas. Ali ele está à frente, ele é, de novo, o melhor brasileiro em número de gols, ele está à frente de nomes como Amarildo, Julinho Botelho, Sócrates, Dunga, Edmundo, Adriano Imperador, todo mundo que passou na Fiorentina. Cléris tem mais gols. O técnico dele é o Nils Little, o sueco que foi técnico do Falcão e do Ancelotti no Roma, aquele sueco que faz o segundo gol da Suécia naquele Brasil 5, Suécia 2 na final de 58. Enfim, um técnico muito emblemático na Itália e que tinha o Cléris como grande jogador dele. Da Fiorentina, ele vai ao Napoli e aí é o apogeu. Porque são muitas luzes, o Napoli, ele já aos 33 anos de idade, ele chega no Napoli em 73, fica até 75, ele disputa 2 temporadas. No primeiro ano, o Napoli é 3º lugar do campeonato, a 7 pontos do campeão, que é a Juve, e no segundo ano o Napoli é vice-campeão a 2 pontos do campeão. Assim, não ganha o campeonato por um triz, mas é a melhor colocação do Napoli da história. O Napoli já tinha um vice-campeonato, no entanto, com 9 pontos de diferença, mas essa do Cléris é a melhor da história. E aí ele é aclamado, tem várias passagens no livro em que ele, é carregado por Napoli, vai em programas de TV da época, né? É um homem muito bonito. Então, ele era cabeludo, né? Atrizes falam assim, tem uma declaração da
A Rafaela Carrà, que era uma apresentadora italiana, falou assim, é o homem mais bonito da Itália. Sim. Vários... o livro tem essas questões também. E do Napoli, ele volta ao Bolonha. Lembra que eu falei que ele passou 2 vezes pelo Bolonha? Numa transação ali que ele fica muito infeliz. E aí, pela idade já, mas o Bolonha ainda é uma grande equipe. E do Bolonha, onde ele é o maior brasileiro da história em número de gols, ele encerra a carreira na Itália, na Lazio. Lazio e Roma, as 2 equipes de Roma. Ali ele faz 2 gols, mas ele fica 3 a 4 meses. Ele já está na Lazio com 36 anos de idade. Sai aclamado num último gol no Estádio Olímpico de Roma contra um jogo contra a Internazionale de Milão. E eu saltei aí gols que ele fez pela Copa UEFA, que hoje é Champions League, gols que ele fez por outros campeonatos e tal. Encontra fôlego ainda, pasmem, para jogar na América do Norte, vai ao Canadá, disputa o campeonato canadense, é artilheiro, com 19 gols da Liga Canadense, que vamos combinar que não é uma liga assim tão forte, não era na época, mas ele já um vovô das grandes áreas. Sim. E aí, aos 37 anos de idade, depois desse ano de 78, 77 Lazio, 78 primeiro semestre Canadá, ele resolve retornar ao Brasil, já morando em Araraquara. Ele nasceu em São Paulo, mas fez toda a vida aqui, a esposa daqui. A esposa dele era daqui? É, a Marilda Rios. Sim. Entendi. E o pai dele, na verdade, veio para cá antes. Ele já vinha para Araraquara na juventude, antes de casar, antes de ir para a Itália. Ele casa-se na Igreja Santo Antônio, igual a gente, assim, igual eu. Né? Ele só não nasceu em Araraquara, mas mas nasceu no bairro de Santana, de São Paulo. Sim. Enfim, e aí na Ferroviária de Araraquara... Como é que surge a Ferroviária na vida dele? Ele é convidado para jogar na Ferroviária? Quem convidou? Como é que foi essa relação? É importante dizer que assim, a história do livro, obviamente, o povo aqui de Araraquara, há um capítulo dedicado somente à Ferroviária e essa chegada, esse lugar que eu vou falar muito. Mas, como eu disse, o Sérgio é essa coisa toda, né? Então, assim, ele transcende muito Araraquara, Ferroviária, até Brasil. Né? Então, não é um livro do Sérgio Clérici na Ferroviária. Sim. E quando ele volta do Canadá, ele quer acalmar. Ele tem o 3º filho, exatamente quando o Marco nasce. Ele volta com a ideia de parar de jogar. E aí o Gama, que era o presidente na época, o convida para jogar um restinho de Campeonato Paulista. Por que eu digo restinho? Porque ele volta para cá em 78, os almanacs até trazem que ele joga na Ferroviária em 78. Não é 78, é 79, início de 79, o primeiro jogo dele, porque o campeonato de 78, ele começa em 78 e termina em 79, teve um problema de calendário, os jogadores queriam fazer greve no fim do ano, resolveram parar. Então ele começa a jogar a Ferroviária em janeiro de 79, e ele faz 3 jogos pela Ferroviária. 2 ele entra e 1 como titular. E o técnico, o Marão, que foi um grande técnico de futebol, seleção olímpica e tal, na época na Ferroviária, o Clérici reclamava muito dele. Falava, ele não põe eu para jogar. O cara era o astro da Itália. Tudo bem, ele já tinha 37 anos de idade, né? Completando 38. Mas ficava no banco ali nesse início, só 3 jogos. E aí, num jogo contra a Ponte Preta, 3-0 para a Ponte, tem uma passagem, está no livro, o Marão fala para ele, entra lá. Ele falou, entra você. E não entrou mesmo, e a Ferroviária perde, termina o campeonato, o Marão é demitido, o Gama volta à casa do Clérici, fala assim, descobre que ele tinha feito um curso de treinador na Itália, enquanto ele era jogador do Napoli, porque ele sempre foi um cara muito à frente do seu tempo, e o convida, fala assim, você não quer então você assumir como treinador? E aos 38 anos de idade, no segundo semestre de 79, ele pega aqueles companheiros que ele estava como jogador e assume como treinador. Mas é inscrito também, isso pouca gente fala, como jogador. Então ele era jogador e treinador. Isso, tem uma revista Placar que está no livro que fala disso. E aí ele revela grandes jogadores, muitos dos quais já estiveram aqui no que é a geração podcast. De 82 e 83. Né? A primeira geração que ele revela é 79, que é Vica e Douglas Onça, principalmente. Né? Você tem o PC, que vem um pouquinho antes, 78. O primeiro jogo como profissional do Vica, por exemplo, e eu conversei muito com o Vica,
é o último jogo do Paulista de 79. O Vica tem 18 anos e o Cléris se coloca para jogar. Nesse Paulista, é o primeiro jogo do Douglas Onça como profissional também, contra a Francana, se eu não me engano. Isso, foi 1-0. Então, o que acontece? O Cléris, como ele foi colocado muito novo para jogar, Nacional da Barra Funda, nem até saltou o início dele, porque a história dele é infinita. Depois Palmeiras, onde ele foi para o Palmeiras aos 17 anos de idade, 17 para 18, e ele tem 6 jogos e 5 gols no Palmeiras, no time cadete, que não é o time exatamente juvenil, era uma espécie de juvenil misturado com profissionais em teste. E aí eles o pessoal chamava de aspirante, mais ou menos. Põe os times para fazer excursõezinhas pelo interior do Brasil. Não era o Palmeiras. Ele fez 6 jogos, 5 gols. Eu tenho todas as minutagens desses gols. Mas digo isso porque ele vai para a Itália aos 19 anos de idade. Então, assim, ele entendia que tinha que pôr a molecada, os jovens. Então, aí a primeira passagem é 7-9. Ele é o 5º técnico com mais passagens, com mais número de jogos na Ferroviária. São 168. Havia um número de 169 em todos os lugares, mas o TT Viviane me corrigiu. E aí eu conversei com muito historiador para que eu não errasse. Ainda assim, volto a dizer, não é um livro de dados, você tem ali. Mas digo isso porque em 82, na segunda passagem dele, a passagem de 7-9 é muito boa. O time quase chega às finais do campeonato. E aí, daqui ele vai para o Palmeiras, sucedeu Tele Santana, simplesmente isso. Não vai bem lá, fica menos de 2 meses. Do Palmeiras para a Inter de Limeira chega à semifinal do Paulista, a semifinal do Paulista de 8-1. Da Inter de Limeira, pelo bom trabalho, vai ao Santos, onde, inclusive, ele é vice-campeão do Mundialito de Clubes em 81 em Milão, com o Santos. Pouca gente fala disso, como técnico. Ele faz um bom início de brasileiro, ele é aclamado na Vila. Tenho mais de 5 revistas Placar, em reportagens assinadas pelo meu hoje amigo Fábio Sormani, né? Na época era um repórter iniciante da Placar. Digo tudo isso para dizer que aí ele retorna à Ferroviária em 82 e monta a base de 8-3, que é a nossa taça de ouro. Que eram os jogadores que ele já tinha revelado lá atrás. Ele vai pegar o Vica, o Douglas Onça. O Douglas Onça, mas aí você pega o Marco Antônio, que é um cara que chega um pouquinho depois. O Marco tem o primeiro jogo com o Brida, mas o primeiro jogo como profissional é com o Sérgio Cléris. Com o Brida, acho que foi no torneio incentivo e tal. No Campeonato Paulista foi com o Cléris. O Marinho Ram fica muito pouquinho no profissional, mas eles ganham o torneio incentivo contra o América de Rio Preto, entre 2, o técnico é o Cléris. Conversei muito com o Ram. Aliás, depois de uma boa conversa com você, fui procurá-lo. Quem mais? O Dorival Júnior. Dorival Júnior, o primeiro jogo dele como profissional é com o Cléris, é o 8-2. Ele me fala isso, né? Olha, foi logo depois que a seleção perdeu da Itália na Espanha, eu me lembro muito bem. Depois, não revelado por ele, mas faz parte desse time de 82, porque ele pede para buscar na Inter de Limeira o Marcão. O Marcão morreu, até o fim da vida o Marcão declarou que o grande treinador da vida dele foi o Sérgio Cléris. Então, você sabe disso, Alexandre? A Taça de Ouro de 83, que é um grande momento da Ferroviária, principalmente para a nossa geração, dos 11 titulares, 10 eram formados em Araraquara, então, na base. Isso tinha um vínculo com a cidade muito grande. Né? Isso se perdeu hoje. Se perdeu. E, na verdade, assim, a Ferroviária, hoje, vendo assim, né, para quem acompanhou a Ferroviária nessa época, a Ferroviária se perdeu um pouco no tempo e no espaço. Conexão, né? Conexão, né, de realidade de Araraquara. Ela se descolou muito da cidade. Parece que a Ferroviária vive um universo e a população vive um outro universo. São universos paralelos que andam, né, diametralmente. Assim, né? Eles me consultaram, eu vou até fazer uma inconfidência aqui, a diretoria da Ferroviária me consultou esses tempos e eu falei exatamente isso. Falei, se eu puder dar alguma ideia, né, de marketing, né, de agregar torcedor, assim, busquem o passado, né? E eles estão até apoiando o livro, sabe? Eu acho isso legal. Inclusive, foi nessa conversa, falei assim, isso é resgate, né? Não por mim, pelo personagem mesmo, né? O Cléris é um personagem infinito. Mas, e aí depois de, então, 79, 82, depois ele ainda passa pela Ferroviária outras 3 vezes, né? Sendo que a última passagem, naquele ano em que o time cai, infelizmente, em 96, mas passa o Bazani, o Wilson Carrasco e depois o Cléris no final. O time está sem recurso nenhum.
mas ainda em 96 ele consegue, nas mãos dele saem 4 jogadores para o Santos, né? Faz caixa para a Ferroviária. Você vai se lembrar, o Rogério Seves, o Juari, o Fernando Fumagalli e o Otávio Augusto, centroavante. Eu também conversei com os 4. O livro tem muita conversa, tem muita entrevista com esses personagens daqui, da Itália, de lá. O que me foi possível buscar, a família quis que isso fosse contado, ela quis detalhe, não só dos números, né? Então, por isso também foi um livro trabalhoso, né? Não que eu não me preocupasse com os dados, super me preocupei, né? Eu passei esse livro na mão de pelo menos 3 historiadores que eu considero rigorosos, sabe? Sim. Mas principalmente com a memória dele e da família, né? Sim. A questão subjetiva é muito forte no Então, livro. porque assim, quando você escreve uma biografia, você tem que envolver outras pessoas, não é? Quer dizer, envolver família, aquela questão emocional, né? Aquela questão emotiva, né? Vem por trás de todo esse processo, não é? E aí até a forma como você se expressa na escrita, isso denota maior ou menor, demonstra um maior ou um menor afeto no personagem, né? Sim. E isso assim, de certa forma, pode trazer um problema, né? Você escreve, aí a família vai lá ler e fala, opa, peraí, essa palavra aqui, né? Não, e outra... né? Porque você eu tem fiz esse um combinado com processo você, todo, tem né? total razão. Escrever uma biografia não é algo simples. Eu diria para você, Alexandre, e para todos, que é o livro mais difícil que eu já escrevi. E olha que eu te falei de um livro bem complexo aqui, que é As Cartas que Não Chegaram. Falei um que foi um trabalho de mestrado. Mas talvez por essa questão. Primeiro que eu tive que negociar com a família que eles teriam que respeitar a minha posição enquanto escritor. Aquilo que é permitido e aquilo que não. Não, segundo assim, eu falei assim, olha, eu não quero mostrar os originais para vocês. Vocês veem depois de pronto. Porque uma biografia é uma biografia, né? E aí negociamos, eles acabaram vendo antes, mas eu falei, mas não mexe. Porque eu já ouvi, eu sou jornalista, vocês me confiaram a história, e aí assim, mas foi uma relação amistosa. Sim. Mas você sempre tem que lidar com isso, né? Com a expectativa da família, de querer ver o teu trabalho antes, porque está falando da intimidade deles. Então, e de certa forma, exaltar o personagem. Né? E de então, você se apaixonar por uma história que, por exemplo, o Clérice, para mim, é infinito. Eu uso, inclusive, na sinopse esse nome. É o Gringo Infinito. Porque a história dele é maiúscula. Mas eu posso correr um risco de exagerar no tom. Sim, então. Porque eu gosto demais dele. Então eu escrevo você se envolve emocionalmente com o personagem, né? E você... Alexandre, na introdução do livro eu falo o seguinte... Eu mesmo escrevo algo assim, eu não lembro o texto exato, mas eu mesmo gostaria que Clérice tivesse disputado ao menos uma Copa do Mundo. E eu gostaria, porque ele tinha bola e números para isso. Sim. Talvez ele não pense nisso, porque ele nunca falou isso. Falou porque eu provoquei, né? Nas perguntas. Mas eu digo, então, assim, isso denota o meu envolvimento, né? Sim, claro. A minha paixão pelo personagem, né? Então, sim, teve que haver esse distanciamento. Ele tem um caso famoso que tentaram suborná-lo e foi manchete de todos os jornais da Itália num jogo entre Nápoles e Verona. O presidente do Verona, onde ele tinha jogado, telefonou para ele, teria oferecido uma concessionária Fiat no Brasil em troca dele não fazer gols contra o Verona. E isso vazou na imprensa. E aí eu fiz esse capítulo. E aí tive que falar com a família, falei, não, isso tem que entrar, é a biografia dele, isso deu em todos os jornais. E conversei com ele, e ainda bem, poderia ser o contrário, ele foi absolvido, ele não aceitou, ele deu 8 chutes a gols, então ele não recebeu nenhuma sanção, ele foi chamado à Justiça Desportiva à época, mas o Verona fez a oferta e foi rebaixado por isso à época. Então eu trago esse capítulo também. Sim. Então, assim, veja o cuidado que eu tive que ter para entrar nesse tipo de história. Sim. Mas entrei também, né? Então não é um livro de apoteose ao grande Sérgio Clérice, até porque ele, e aí assim eu quero também não exacerbar muito tempo aqui, Alexandre,
O Clérici, para quem não conhece ele pessoalmente, sempre teve uma fama de meio cara fechado, italianão, meio durão. Ele é um sujeito muito tímido, muito discreto, com números absolutamente impactantes. Ele é o maior artilheiro brasileiro da história na Itália. Não há ninguém que fez gols como ele. Ele tem 187 gols. O único que passaria ele seria José Altafini ou Mazzola. Porém, como o Mazzola se naturalizou e jogou uma Copa pela Itália, ele não é considerado brasileiro. Brasileiro é o Clérici, à frente de Ronaldo, à frente de Rivaldo, à frente de Kaká, à frente de Ronaldinho Gaúcho, à frente de Adriano Imperador, em número de gols. Não estou dizendo que ele jogou mais bola com esses caras. Sim. Então, assim... Até porque ele era centroavante, ele era fazedor de gols. Mas ele foi o maior, vários foram centroavantes. O Careca foi, o Adriano foi. Sim. E esses caras foram estupendos, mas eu digo, o Amoroso, o Casagrande, a gente pode listar aqui, mais de 100 que passaram pela Itália. Mas ele foi o maior em número de gols. E ele nunca me demonstrou soberba, nunca me demonstrou nada. Então ele está falando revelação do Douglas Onça, como ele está falando, enfrentei o Giordini, foi o maior... O cara disputou 4 Copas do Mundo. Ele era o zagueiro que me... Tudo se mistura na cabeça dele e ele não tem isso como maior ou menor, né? Sim. Então... E ele é meio surdo mesmo. Ele tem uma osteoclarose, eu até explico Estou falando o nome errado aqui, mas é de infância. Eu até achei que era alguma bolada, até isso eu fui buscar, né? Então ele não ouve bem, e eu até brinco, né? Faço uma metáfora no livro de que ele foi surdo aos elogios a vida inteira, né? Uhum. Eu nunca fui um cara que falou, eu fui o cara e tal. A gente está falando isso agora porque eu acho que ele merece o lugar na prateleira da história. Principalmente de Araraquara, da Ferroviária, né? E aí, é assim, a imagem que eu tenho dele, de menino, né? Eu me recordo dele nos recortes de jornal, cabeludo, com a camisa da Ferroviária, né? Aquele sujeito assim, sisudo, enfim, né? Mas que precisa ser colocado no devido lugar da história, né? De Araraquara, da Ferroviária. Mas é uma coisa que isso é uma coisa que, assim, você está falando, né, de Sérgio Clérici, a gente está falando de Araraquara, mas aí eu tenho a impressão, por todos os caras que passaram aqui, por todos os caras que nós conversamos, entendeu? Porque é a mesma coisa que você perguntar assim, bom, quem foi Douglas Onça na história da Associação Ferroviária de Monstruoso. Monstruoso, mas pouca gente sabe. Né? E aí você fala assim, não, é o resgate histórico? Sim, é o resgate histórico, porque Araraquara precisa disso. Você entendeu? Então, assim, não é um lugar comum no processo. O Sérgio Clérici, ele é um cara que teve sua importância significativa no contexto da Associação Ferroviária de Esportes, mas que ninguém fala mais. Você entendeu? É alguém esquecido no tempo e no espaço. E aí a gente precisa, uma obra como essa, o traz novamente à tona para a gente pensar o seguinte, bom, beleza, então, o Sérgio Clérici merece, bom, e o Douglas? E os outros todos personagens? Merecem. Todos não, né? Alguns. E o Vica, campeão brasileiro pelo Fluminense, 5 anos no clube, né? Um bom treinador, quer dizer, né? E aí é uma crítica que eu faço, não só a Araraquara como um todo, a Associação Ferroviária de Esportes, porque me parece que hoje, 2025, a Ferroviária é um clube sem história. Por tudo que representa hoje, por tudo que ela está colocado. Então, a sua obra vem preencher uma lacuna existente, né? E aí é um princípio para a gente começar a discutir. Bom, beleza. Tá, nós temos várias figuras na Associação Ferroviária de Esportes. E nós precisamos falar um pouco sobre isso, não é? Porque sem história você não constrói o presente e você não pode pensar o futuro. Né? Se hoje, e aí nós estamos falando do universo de Sérgio Clérici, de revelador de grandes jogadores da cidade de Araraquara para a Associação Ferroviária de Esportes, como é que está esse universo hoje? O que é a Ferroviária hoje? Bem, a Ferroviária, das 75 programas, os anos de vida dela, né? A Ferroviária passou por um processo, né? Passa talvez desde essa queda de 96 aí, né? Então é preciso recontar depois essa história
para ver onde que ela está hoje. Mas eu quero fazer uma justiça aqui e dizer que eu fiz muita pesquisa para esse livro e que o Museu de Esportes de Araraquara, que fica ali embaixo da Ferroviária... Sim, conheço. O Gustavo, vou fazer justiça ao nome dele, é quem está lá há muitos anos, passadas várias administrações, é um funcionário de carreira da prefeitura. Cuida belíssimamente bem. Eu tive com a secretária de Cultura, até ousado que sou, falei, olha, tem que dar mais visibilidade, porque é um museu tão lindo, né? Às vezes as pessoas nem sabem que tem, né? Lindo, lindo. Você tem historiadores aqui, nós tínhamos, claro, o Pascoal Gonçalves da Rocha, mas você tem docente aqui da Uniara, se não estou enganado, o Dr. Marcelo Cirino, que escreveu uma obra fundamental sobre a ferroviária. Você tem o TT Viviane, que eu acho que é um fotógrafo e também jornalista formado pela Uniara, que resgata bem. E você tem, quero fazer justiça, porque eu venho tendo algumas conversas com essa diretoria atual, uma vontade deles, por exemplo, o túnel da ferroviária hoje, ele está plotado, o túnel de entrada dos jogadores, com fotos que o museu cedeu. Quem mandou para mim uma foto dessa foi o fisioterapeuta, o Alex Vitório. Então, eles estão ouvindo a gente, estão querendo saber, estão procurando fazer, assim, mas falta a visitação, né? Como é que a gente entra nesse túnel? Então, assim, eu acho que há uma... Você acha que existe uma boa vontade? Acho que existe uma percepção de que o caminho é reconectar com um tom memorial. E eu citei esses nomes todos, não quero deixar de citar o José Roberto Fernandes, em nenhum momento, que inclusive vai estar mediando esse dia de lançamento no Sesc, porque rapidamente a gente vai lançar o livro ali na entrada, ele vai ter venda, foi um livro que, enfim, teve o seu preço de confecção, um livro bonito. E aí vai ter um bate-papo com o Clérice, com o escritor, e o Zé vai estar mediando, que não deixa de ser uma homenagem ao Zé, claro, que é um grande nome. Quero citar o seu Wilson Luiz, que foi há pouco tempo, quero citar o Osney Montanari, e quero citar fundamentalmente, Alexandre, não é porque eu estou aqui, não, você, porque eu não te conhecia há tempos, mas eu converso com todos os ex-jogadores da Ferroviária há muito tempo. Sim. E eles fazem questão de falar do seu trabalho. Esses dias mesmo, vou te fazer uma inconfidência aqui, faço inconfidência só dos meus amigos, né? Dos inimigos eu não tenho. Não que eu saiba, se eles tiverem é com eles. Encontrei o Edmilson que foi zagueiro aqui. Ele falou, pô, você precisa ir lá no Alexandre. Saiu dele, ele nem sabia das nossas conversas. Demorei um pouco para estar aqui no Alexandre, porque eu estava terminando o livro. Então, eles gostam, valorizam, o Vica também me falou. E eu acho muito fundamental que se faça esse tipo de trabalho, Alexandre. Assim, claro, você dá voz a um escritor, a um jornalista, conta a história, mas o importante é reconectar com a memória. E reconectar a realidade com a história. Entendeu? A Ferroviária precisa dessa reconexão. Porque quando eu ouço as pessoas falarem assim, você vive de saudosismo, não é? Não é assim, eu posso gostar, eu posso ser um cara relicário que gosta de sei lá, eu gosto de um óculos mais antiguinho. Mas eu quero dizer o seguinte, do ponto de vista da prática, você não constrói presente sem passado. Eu não estou falando nenhum jargão facinho de falar aqui gratuitamente. Estou dizendo, você não constrói. Você não constrói. Basta ver que a Ferroviária está jogando um excelente futebol na Série B e o estádio é vazio sempre. A gente está falando o porquê disso. Você não precisa ir muito longe para você ter a percepção de que a memória é importante. E aí você tem um podcast da Uniara, você tem um Sesc, você tem um Museu do Esporte da Prefeitura, né? E aí eu acho que esses lugares... São polos de difusão. São polos de difusão, são suprapartidários. Assim, não tem que entrar na discussão da sociedade de par ou ímpar. Assim. Isso é importante para nós enquanto sociedade, enquanto ser humano. E é nisso que nós temos que pegar o nosso gatilho, gatilhar, enganchar. E assim, por isso, Alexandre, eu acho tão importante esse tipo de trabalho. E tive uma ideia esses tempos, depois vou bater papo com você. Eu estive na Feira do Livro, um evento gigantesco em São Paulo. Passou da hora,
passou da hora, leve isso à direção da Uniara, eu vou estar com o prefeito também, vou levar ele. Passou da hora de Araraquara ter uma feira do livro esportivo. Porque você tem trabalhos como os teus, são 2 edições já, né? São 2 edições, é. Você tem os trabalhos do Marcelo Cirino, você tem os excelentes trabalhos eu não citei aqui, do Vicente Barofaldi, saudoso Vicente Barofaldi. Você tem os trabalhos do TT Viviane, você tem modestamente meu trabalho, você tem os trabalhos do Rodrigo Soró Sossolotti. Você tem muita coisa aqui que, às vezes, é o que você falou, assim, não é dada a devida importância. Então, assim, a gente meio que toma a frente, né, Alexandre? Frente, a gente vai e faz, né? Tentando construir esse processo, entendeu? E eu acho que Araraquara, que tem a Fleisol, né? Muito bem levada pela Bernadette, que já é uma feira que se estabeleceu rapidamente, ela pode ter uma ideia que eu tive aqui, só deixar no ar. Não, mas é tranquilo. Uma feira literária esportiva, por que não? Então, você está falando do mundo das ideias, né? Por exemplo, eu venho muito batendo na tecla que nós temos que fazer um documentário sobre a Associação Ferroviária de Esportes, a campanha de 1983. Eu venho a Taça de Ouro, né? Eu tenho muito comigo isso. Isso é uma coisa que a gente precisa muito pensar a médio e longo prazo. Por quê? Porque eu tenho quase todos esses personagens que viveram aquela melhor fase da Associação Ferroviária viva. Eu tenho o Douglas, eu tenho o Vica, eu tenho o Edmilson, eu tenho todos aqueles caras. Você entendeu? E veja, e nós estamos falando a única vez na história, até o momento, na história da Ferroviária, que ela participou de um campeonato brasileiro da primeira divisão, que foi a Taça de Ouro, e times como o Grêmio veio jogar aqui, Internacional veio jogar aqui, perdeu, Botafogo do Rio veio jogar aqui, perdeu. O Grêmio apanhou lá, né? O Grêmio apanhou lá e empatou aqui, aquele só gol, não perdeu... Com aquele gol feio do Douglas Onça, né? É, você entendeu? Então, assim, eu acho que a gente deveria construir um documentário falando sobre isso, para a gente passar num cine lupo, aberto à população como um todo. Até para a gente entender e a população entender quem é a Ferroviária no tempo e no espaço. Porque hoje, Araraquara é uma cidade que tem mais de 200 mil habitantes, mas hoje 40% da população veio de fora para cá. Não são araraquarenses de origem. Então esses caras pegam carona e fazem recorte na história. Ah, foi aquele time lá que tem um estádio bonito lá, mas não vai ninguém. Ferroviária tem um estádio que tem 20 mil pessoas, mas tem 500 caras lá vendo o jogo todo, e são sempre os mesmos caras que estão lá. E você não consegue chegar no âmago da sociedade, você não consegue entender. Você entendeu? Então isso é uma coisa que eu bato muito na tecla, sabe? Então, assim, e você está falando de ideias, a gente organizar, mas a gente deveria pensar a médio e longo prazo aqui, a fazer um documentário sobre a Ferroviária e a Copa de Ouro de 1983, para a gente trazer depoimentos do Vica, depoimentos do Douglas Onça, depoimento do Clérice, que basicamente formou aquela geração. Você entendeu? Porque nós temos esses personagens todos aí. Nós temos recorte de jornais, nós temos alguns vídeos, nós temos narração de jogos do nosso querido José Roberto Fernandes, que ele tem tudo isso gravado. Então, a gente conseguiria montar esse... Você tem muita imagem do... Muita imagem. Vamos fazer uma outra justiça aqui, Alexandre, do saudoso Ricardo Simões. Simões, você tem muita coisa que não sei aonde está, do nosso querido Wilson Luiz, porque ele tinha muita coisa. Você entendeu? Então, assim, a gente tem material para trabalhar isso. A gente precisaria sistematizar esse processo. Tá topada a ideia aqui no ar. Mas você entendeu? Então, a gente tem que entrar nessa... Olha, um cuidado que eu tive, só quero dar um adendo, não todas as vezes, mas eu, por via de televisão, eu gravei, não fiz para isso, mas toda vez, maioria das vezes que eu tive com o Clérice, eu documentei em vídeo também. Sim, sim. Ele já está com 84 anos de idade e, assim, foi importante porque já pensando também num futuro documentário, sabe? Então, muita coisa eu tenho gravado comigo, assim. Sim, sim. E eu acho que você está corretíssimo, né? 83 é uma magnífica história, reconecta. E eles estão aqui, né? Os personagens estão aqui com a gente ainda, estão vivos. Você tem muita imagem, você tem muito material de áudio, de audiovisual mesmo. E você tem o principal, né? Que é a campanha, né? Que é a campanha. Entendeu? Você pega lá jogos memoráveis contra o Grêmio, contra o Inter América de Natal, o jogo do Botafogo à noite aqui,
que a gente ganhou, que a Ferroviária ganhou aqui, que tinha Abelão na zaga, tinha Josimar, lateral do Botafogo, você entendeu? Então você tinha grandes jogadores, né? Então você tem jogos contra o Atlético Paranaense, que foi aquele fatídico 0-0 que o Zé Roberto chutou o pênalti lá na Lua no fim do jogo, que eu estava no estádio, choveu, eu lembro. Então eu tenho isso na minha memória. E a gente tem todos esses caras para fazer um trabalho belíssimo. E o fácil acesso a todos eles. E de fácil acesso a todos eles. Sim. Entendeu? Então você tem margem para construir isso. Mas isso é o mundo das ideias. Mas o mundo das ideias vira real. Obrigado pela entrevista. Poxa. Foi um bate-papo incrível. Falamos um pouco sobre tudo aqui. Um pouco sobre tudo. A gente agradece a sua presença à universidade, a Uniara agradece demais. Muito obrigado. Honrado aqui estar aqui. Essa casa que, poxa, sempre também foi muito conectada ao esporte, né? Desde o futsal lá atrás, passando pelo basquete. Deixar um fraterno abraço aqui ao vice-reitor Fernando Mauro, né? Meu amigo pessoal, né? Eduardo, chefe do Departamento de Ciências Humanas, a toda a comunidade, mas especialmente a você, viu, Alexandre? Eu volto a dizer, eu acho que esse trabalho que você faz é importante, né? Não é da minha personalidade qualquer tom bajulatório gratuito, mas acho muito importante. Obrigado. E pode ter certeza que em minhas tribunas sempre falarei isso, porque de fato acho. Muito obrigado.